E aí, turma, que saudade, hein? Hoje eu convido vocês para fazer uma viagem pelo universo para explicar, tá? Vários fenômenos e acontecimentos que envolvem a nossa história. Vamos também citar alguns cientistas e filósofos, tá? Que se envolveram e fizeram parte dessa história para explicar vários acontecimentos e explicar muitas coisas que antes era mistério, mas como os caras eram bem bacana, bem inteligente, eles deram de conta de tudo isso, tá? E contribuíram bastante para a gente construir a nossa história e as explicações que a gente precisava, tá? Vamos nessa? Nós iremos estudar o capítulo 3 do nosso livro do segundo bimestre, beleza? Intitulado Sol, Terra e Lua. E aí, vamos lá? Vamos começar falando sobre os modelos cosmológicos, certo? Então, olha só, a cosmologia é a ciência que estuda o universo na sua origem, estrutura, evolução e composição. A cosmologia é estudada desde muito tempo, tá? Olha só, como um esforço humano para tentar entender o universo nas suas questões de base. Então, olha só, a cosmologia na história. Os estudos sobre a cosmologia iniciaram bem lá na antiguidade, com uma ligação entre os símbolos rupestres e interpretação religiosa. Os primeiros homens que viviam na caverna, eles já tentavam dar sentido, gente, tá? Aos astros, como o Sol e a Lua, tá? Uma origem que coincidia com uma religião. Então, os egípcios, eles acreditavam que a Terra era plana, e os gregos, eles entendiam que cada corpo celeste, ele tinha um movimento regido por leis naturais. Olha só, diversos povos antigos, eles tentaram descrever o universo até o século XVIII. O universo ele era composto apenas por 5 planetas vistos a olho nu. Eram eles o Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, além do Sol, a Lua e de algumas estrelas, ok? Olha só, a identificação desses corpos celestes foi facilitada pela invenção dos instrumentos de observação. Nós temos aí a luneta, certo? No século XVI, o que proporcionou ao ser humano questionar como os corpos celestes se moviam e qual era a posição na Terra nesse contexto. E aí, a busca pela explicação de um simples evento terrestre, como o início e o fim de um dia, resultou na elaboração de modelos que descrevessem esses fenômenos celestes. Então, esses modelos eles são chamados hoje de modelos cosmológicos, ok? Olha só. Então, dentre os vários modelos cosmológicos antigos, destacam-se 2 dos principais. Olha só, o primeiro, nós temos aqui o modelo geocêntrico, tá? O modelo cosmológico mais antigo, ele baseava-se na hipótese de que a Terra ela estaria parada no centro do universo, como os corpos celestes tendo o Sol a girar em seu redor. Então, tudo estava à volta da Terra, tá? A Terra, ela parece ser o centro de todos os movimentos, ok? Esse aqui era o modelo do geocentrismo, gente. Olha só aqui. O modelo geocêntrico, o planeta Terra, ele encontra-se no centro desse sistema. Os demais corpos celestes, eles apresentam órbitas concêntricas, certo? Órbitas circulares em relação à Terra. Esse modelo ele foi defendido por Aristóteles. Então, esse modelo ele não conseguia explicar a variação do tamanho da velocidade de alguns planetas que realizavam, tá? Durante o ano. Então, Ptolomeu, ele melhorou o modelo geocêntrico, colocando epiciclo nas órbitas dos planetas, ou seja, colocando esses círculos aí, tá? Esses pequenos círculos em torno do planeta para fazer essa explicação diferente. Então, esses modelos, ele conseguia descrever o movimento dos planetas, mas tornava-se os cálculos bem complexos. Olha só o Ptolomeu, ele pode ser considerado, tá? Ou melhor, o modelo de Ptolomeu, ele pode ser considerado um modelo geocêntrico, pois ele insere a Terra lá no centro, beleza? Então, a Terra era praticamente o centro do universo e os outros astros, eles faziam órbita, tá? Em torno da Terra, juntamente com o Sol e a Lua. Vamos lá agora para o modelo heliocêntrico. Vamos lá? Olha só. No modelo heliocêntrico,
o Sol, ele encontra-se no centro do sistema solar. E os demais planetas, eles apresentam órbitas concêntricas, só que essas órbitas, elas ficam em torno do Sol. Enquanto o geocêntrico, ele tem a Terra como centro, o heliocentrismo, o Sol é que fica no centro de tudo, certo? Então, olha só, o Sol, ele encontra-se no centro do sistema solar e os demais planetas apresentam as órbitas em torno do Sol. Esse modelo, ele foi defendido por Nicolau Copérnico. E aí, quem foi Nicolau Copérnico? Olha só, nascido na Polônia no ano de 1473, Nicolau Copérnico, ele é considerado, o fundador da astronomia moderna. Antes de sua teoria ser considerada, como a verdadeira tese de um cientista grego chamado Ptolomeu, que defendia a ideia de que a Terra era o centro do universo. Contrário a esta ideia, Copérnico, ele não se convenceu da ideia que o Sol e todos os demais planetas giravam em torno da Terra. Então, por essa razão, ele defendeu a tese de que todos os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno do Sol. E aí? Assim como Copérnico, outros estudiosos, eles não se convenceram da teoria de Ptolomeu. Contudo, ele foi o fundador da astronomia moderna e pioneiro da defesa bem fundamental destes argumentos. Entretanto, somente após o surgimento de Galileu Galilei é que essa verdade, com o auxílio do telescópio, ela pode ser provada, gente. Olha só, muitos outros cientistas trabalharam posteriormente no modelo heliocêntrico. Entre eles nós temos o Johannes Kepler, o qual utilizou, dados precisos obtidos por Tycho Brahe, e ele concluiu que as órbitas eram elípticas em vez de circulares. Essa órbita elíptica era mais ou menos, vamos dizer, um ovo deitado, Essa forma arredondada, só que achatada em seus polos, Então, olha só, essas órbitas elípticas era contrário ao outro modelo, Que ele explicava essas órbitas circulares, no qual o Sol está no centro do universo, beleza? Olha só. Temos aqui agora a história de alguns filósofos, e as suas explicações, Todas essas contribuições que eles fizeram para a gente nos deu, uma melhor compreensão da posição da Terra no sistema solar. Então, foi muito relevante, a contribuição desses filósofos gregos para desvendar esses mistérios, beleza? Vamos lá para eles. Temos aqui o Cláudio Ptolomeu, Ele desenvolveu o modelo geocêntrico com epiciclos, ou seja, com pequenos círculos, para explicar o movimento retrógrado dos planetas. Temos também aqui o Tycho Brahe. Ele contestava o modelo heliocêntrico defendido por Copérnico e ele defendia um modelo misto, sendo que os planetas eles orbitavam o Sol, mas o Sol e a Lua eles orbitavam a Terra. Olha só, o Tycho Brahe, o modelo dele já era misto, beleza? Olha que interessante. Os planetas eles orbitavam o Sol, só que ele dizia o seguinte, que o Sol e a Lua eles giravam em torno da Terra. Ok? Vamos lá para Johannes Kepler. Ele foi discípulo de Tycho Brahe e ele descobriu que o heliocentrismo ele explicava satisfatoriamente os movimentos observados dos astros. Ele formulou então 3 leis, com base nos estudos coletados. E aí nós temos o Isaac Newton, o responsável por formular a teoria da gravitação universal. Com esse trabalho, o Newton ele demonstrou que o mesmo conjunto de leis físicas ele se aplica, na Terra quanto no universo, ok? Vamos lá para o Nicolau Copérnico. Ele retornou ao modelo heliocêntrico proposto por Aristarco de Samos. Então, para ele, os planetas eles descreviam órbitas circulares ao redor do Sol. Olha só aí o Nicolau Copérnico, gente. Olha só. Ainda segundo as explicações de Copérnico, a Terra girava sobre si mesma. Então, as estrelas ficavam muito distantes de nós. Todas essas explanações, elas foram publicadas, em seu livro Movimentos dos Corpos Celestes.
Posteriormente a Nicolau Copérnico, nós temos aí o Galileu Galilei, tá? Durante o século XVII, ele reforçou a teoria heliocêntrica e através de observações feitas com as lunetas holandesas, tá? Como consequência seu atrevimento, tá? O Galileu, gente, ele foi julgado pelo tribunal, tá? Da Inquisição, tendo opção negar a sua teoria, né? Dizer que tudo que ele tinha dito era mentira, era falso, ou então ele escolhia ser queimado, tá? E aí o cara foi praticamente obrigado a desmentir, tá? Todos os seus estudos e suas teorias, porque senão ele seria morto, tá? Queimado em uma fogueira. E aí, então ele se declarou e disse, né, que tudo que ele tinha dito, todas as suas teorias de explicações, ou melhor, todas as suas explicações dadas, elas foram negadas, certo? Então, porém, o heliocentrismo ele foi sendo aperfeiçoado por cientistas e astrônomos como Michael Maestin, o Johannes Kepler, o Isaac Newton, e atualmente essa teoria do heliocentrismo, tá? Ela é a mais aceita, gente. Olha só, temos aqui o Galileu Galilei, tá? E aí, nós temos uma pequena explicaçãozinha sobre ele, tá? Com os instrumentos de observação, ele descreveu as manchas lunares, as fases de Vênus, os 4 satélites de Júpiter e os anéis de Saturno e várias estrelas da nossa Via Láctea. E aí nós temos também o Giordano Bruno. Ele foi condenado à morte também, gente, por defender o heliocentrismo. E aqui nós temos uma conclusão de tudo isso. O tema céu, ele foi, gente, um dos temas que mais proporcionou debates e curiosidades ao homem ao longo da história. Então, por volta de 350 a.C., Aristóteles ele defendia a ideia de que a Terra era o centro, tá, do universo e esferas giravam em torno dela. Posteriormente, no século II d.C., o matemático e astrônomo Cláudio Ptolomeu, ele reforçou a teoria do geocentrismo, modelo esse defendido pela Igreja Católica durante mais de 1400 anos. Beleza? Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar um pouco sobre a lei da gravitação, ok? Olha só. A observação dos fenômenos naturais, ele sempre causou grande fascínio ao ser humano. E isso não foi diferente, tá? Com os objetos em queda livre. A busca pela explicação da queda dos corpos, facilmente perceptível ao nosso dia a dia, ela teve várias etapas, até que chegássemos, tá, às definições atuais. As primeiras sistematizações realizadas pelos filósofos da Grécia Antiga estabeleciam que os objetos pesados eles caíam mais rápido do que os leves. Isso obedecia, gente, a uma regra pré-estabelecida de que os objetos terrestres eles procuravam seu lugar aqui na Terra, tá? Então, na Idade Moderna, no século XV, elaborou-se conceitos de gravidade, concluindo que os corpos eles caem devido a uma ação de uma força atrativa pela Terra, e não porque busquem seu lugar natural. Com isso, percebeu-se que o tempo de queda é independente da massa dos corpos. Olha só, essa imagem aqui ela é bem interessante e bem famosa, gente, tá? Olha só, segundo a lenda, Isaac Newton ele estava descansando debaixo de uma macieira, quando ele observou a queda de uma maçã. Então, ao olhar para o céu, ele questionou se o motivo dos objetos caírem da Terra teriam relação com o fato de que a Lua orbitava a Terra. E aí? Vamos ver. No entanto, para explicar a gravidade, foram necessários esforços de vários cientistas em diferentes épocas. Isso foi possível, tá? Com o desenvolvimento de equipamentos mais precisos. Nós temos aí o telescópio e o astrolábio. E o desenvolvimento da metodologia científica, na qual era possível produzir um fenômeno físico em escala menor dentro de um laboratório. A compreensão de que a gravidade atua na Terra e nos corpos celestes auxiliou ainda, gente, na elaboração das leis que consolidavam, tá, o modelo heliocentrismo e o conceito de gravidade, certo? E aqui nós temos uma explicação sobre uma curiosidade bem interessante. Olha só,
Algumas descobertas científicas são sempre cercadas de histórias fantásticas. Isso não é diferente com a formulação da teoria da gravidade. Entre as inúmeras histórias, duas se destacam. Segundo uma delas, escrita por John Conduit, tá? Em 1726, uma maçã caiu na cabeça de Isaac Newton e este descobriu a gravidade. A outra é um relato de William Stuckley, em 1752. É sobre um questionamento feito por Newton, tá? Sobre o fato da maçã sempre cair em direção ao centro da Terra e não em outra direção. Então, o pé de maçã, relatado na história, ele quase foi destruído em 1816 por uma tempestade. Só que os enxertos, tá, gente, realizados em suas raízes proporcionaram à macieira viver até os dias de hoje. E esta macieira, ela tá lá na Inglaterra, tá? No local conhecido como a Casa de Newton, tá? No Orchard em Menor, ou melhor, o Orchard Manor, em Lincolnshire, na Inglaterra. Beleza? Olha lá a tia querendo falar inglês, hein? Olha só, gente. O modelo heliocêntrico do século XVI, ele resultou em uma explicação da descrição das órbitas do planeta no sistema solar. Ainda assim, apresentava alguns problemas para descrever essas órbitas. Então, nesse período, gente, os cientistas começaram a se preocupar, tá, com a qualidade de suas observações, refinando então suas coletas de dados. Tycho Brahe é um astrônomo dinamarquês. Ele realizou medições astronômicas realizadas com base em um vasto acervo de dados sobre a posição das estrelas, dos planetas e da Lua. Então, o matemático alemão, defensor do heliocentrismo, Johannes Kepler, ele foi contratado como assistente de Tycho Brahe. E olha só, desse modo ele teve acesso aos dados astronômicos coletados e ele utilizou como base para o enunciado das leis que regem o movimento planetário. Os trabalhos de Kepler ele produziu em cima dos dados coletados por Tycho Brahe e serviram então, gente, para formular as 3 leis que ficaram conhecidas como as leis de Kepler. E vocês irão ver, tá? Nas aulas de física. Eu agradeço a vocês, tá? E aí, qualquer dúvida, é só perguntar, tá? Vamos, então, aguardar para a próxima aula. Um beijo, tchau, tchau.